Mais um Mesa dos Notáveis desta tarde abençoada. Ouvinte, seja bem-vindo. Que alegria poder sentarmos à mesa para falar de temas que vão revolucionar a minha e a sua vida. Deixa eu te dizer, o que a gente vai conversar hoje, para muitos é um tabu. Já viu aquele assunto que é intocável? O goiano, por exemplo, não fala de morte. Então, geralmente, quando nós costumamos iniciar uma conversa sobre seguro de vida, o goiano, ele fala assim: Deus me livre, não vem me falar de morte, não fala nisso, bate na madeira, e é cheio de superstição. Mas deixa eu te falar uma coisa, o assunto de hoje, ele não pode ser um tabu na sua casa. Ele deveria ser tratado como algo sério, real, que acontece e resolvido sempre na mesa, exatamente como nós estamos aqui, na mesa dos notáveis. Hoje nós vamos falar da virada de chave, como ajudar um dependente químico a sair do abismo e como evitar que o mundo das drogas entre dentro da sua casa. Eu recebo aqui um médico psiquiatra, querido Dr. Dinhali. Dr. Dinhali é mentor, especialista em liberação de traumas, bloqueios emocionais e também criação da autoliberação de bloqueios familiares. Ele, como médico psiquiatra, vai dar toda essa parte química, fisiológica, vai nos explicar muito sobre como as drogas escravizam e se tornam realmente uma doença, uma patologia na vida do dependente químico. E não bastando a presença desse profissional, nós temos o querido Márcio Rodrigues, que é autônomo, ele é vendedor, ele é empresário e ele superou o vício do mundo das drogas. Já faz alguns anos que ele já esteve aqui conosco, 2022, se eu não me engano, né, Márcio? E até antes também, o Márcio já veio aqui 2 vezes e ele saiu do mundo das drogas com um testemunho poderoso. Eu quero que você ouça a história dele, porque a história dele é notável. Tá bom? Hoje ele é empresário, ele vende tapetes, camisas, toalhas, pano de prato, ele tem uma empresa e também é motorista de Uber, é isso mesmo, Márcio? Isso aí é atualização. Na época que ele veio, ele não dirigia Uber, hoje ele tá dirigindo, achei maravilhoso. Primeira coisa que eu perguntei, você ouve vinho enquanto dirige? Ele falou que sim, e claro, é uma alegria ter 2 notáveis conosco. Primeiramente, doutor Dinhali, boa tarde, obrigado pela presença. Muito boa tarde, Guilherme, boa tarde aos ouvintes. Quero começar parabenizando pela escolha da pauta, muito importante mesmo. A gente tem que quebrar esse tabu porque o conhecimento, a instrução realmente liberta o ser humano. Amém. Eu fico imaginando alguns pais que vão ouvir esse programa agora e estão pensando assim: não, na minha casa, droga, nunca. Infelizmente, um amigo na escola, infelizmente... enfim, situações desesperadoras, como um jovem tentando ser aprovado por um grupo, sei lá, o que pode acontecer. E até curiosidade, olha que coisa, a pessoa não foi instruída, uma criança, um adolescente, de repente se encontra escravizado. Querido Márcio, muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, porque eu acredito que através do nosso testemunho, do que a gente vamos falar, pessoas são tocadas, são alcançadas. Sim. E isso é muito importante para todos. Então eu também quero agradecer o Márcio, porque ele está aqui disposto a abrir o testemunho pessoal, que é louvável, porque ele decidiu tornar a história dele a cura para milhares de outros. Quantas pessoas preferem esconder a própria história? Eu respeito, quem não gostaria de compartilhar esse passado, até porque gera muito julgamento, mas no caso do Márcio não, ele entendeu que a cura dele vai ser a cura para milhares de outros. Então por essa disposição de compartilhar sua história aqui conosco, nosso muito obrigado, viu, Márcio? De novo, porque não é a primeira vez que ele vem e toda vez que ele vem eu sou muito abençoado, porque eu tenho certeza que Deus pode libertar. Mas é preciso ouvir uma história como a do Márcio para que você creia ainda mais. Então vamos fazer uma coisa, eu vou pedir o Márcio para iniciar contando como foi que você entrou no mundo das drogas, como é que foi essa entrada, para o doutor Dinhali inclusive já comentar em cima por que os ouvintes deveriam ficar atentos. Tem gente que ouviu isso agora no rádio e falou, não é para mim, então vamos ver se não é para você. Márcio, conta pra gente, como é que foi esse início da escravidão do mundo das drogas, onde começou? Curiosidade, eu vi as pessoas falando de maconha, cocaína, e eu queria experimentar para ver se realmente tinha aquela sensação. E fui preso por isso. Eu conheci a maconha, com pouco tempo, eu queria conhecer a cocaína. Eu fugi de casa e fui pro Rio de Janeiro, porque lá o acesso era mais fácil. E eu indo para lá, eu me envolvi com roubo, com tráfico, com um monte de coisas erradas.
E com o tempo a cocaína já não estava me fazendo efeito mais. Eu queria o crack. Fui para São Paulo. Foi aonde que eu afundei nas drogas. Morei 2 anos na Cracolândia, naqueles hotéisinhos pequenos. E de lá fui preso, delegacias, cheguei para um presídio de segurança máxima. Saí, voltei para Goiânia. A minha mãe tinha me dado uma casa com móveis, tudo. Vendi tudo para usar droga. Morei 8 meses sem energia e me afundando no crack. Chegou um ponto que eu já não tinha como estar na sociedade. Eu roubava em mercados para sustentar o meu vício. Mas eu não tava eu não conseguia entrar nem em mercado pela minha aparência. As pessoas já me notavam na entrada. E foi o tempo que eu buscava salgados numa padaria. O Júnior, que hoje é meu amigão, né, me dava salgados. Foi aonde um dia ele me perguntou: Márcio, você quer se recuperar? Eu falei: quero. Aí tinha um pessoal do Águias de Cristo, do pastor Gildomar, que fazia coleta lá de alimentos, me deu a oportunidade. No outro dia já apareceu a vaga. Eu fui para casa de recuperação e algo fora do comum aconteceu. No 4º dia que eu estava orando, na madrugada, Deus me visitou. Foi algo fora do comum. Senti a glória de Deus na minha vida. Como se diz, eu toquei as vestes do Senhor. Fui curado. Não tive abstinência, não tive recaídas, né? Com 3 meses já era ajudante na cozinha, eu gosto de cozinhar, né? Que maravilha. Com 6 meses já era o cozinheiro da casa de recuperação. Não, e só aqui, doutor Dinhalho, o senhor é psiquiatra, não deu abstinência? Nunca deu abstinência. Isso é um milagre. É um milagre porque a gente sabe que quimicamente o corpo, ele fica dependente da substância. Sim. Existem muitos estudos que tratam sobre a dependência química. E um deles estudou uma população de uma cidade no Alasca, onde tinha muita gente que usava muita droga. Uhum. E teve uma temporada que teve uma nevasca, que a cidade ficou isolada durante 2 ou 3 meses, que não podia entrar nada, entrava ou saía. E os cientistas ali que acompanhavam aquele grupo de dependentes químicos de drogas pesadas pensaram: nossa, eles vão se matar um ao outro, vai acontecer alguma coisa aí, vamos tomar cuidado. E o que eles perceberam foi justamente o contrário. Eles praticamente não tiveram crises de abstinência, que são gravíssimas pelo ópio que eles usavam lá, os derivados do ópio que eles usavam lá. E eles ficaram se perguntando: mas por quê? Se a gente põe involuntariamente alguém numa internação, ele tem crises de abstinências terríveis, até potencialmente ameaçadoras à saúde mesmo, de tão intenso, podendo até convulsionar. E quando eles não podiam receber a droga, eles não estavam sentindo abstinência, porque algo tinha mudado dentro da cabeça deles. Relacionado ao córtex pré-frontal, que é o tomador de decisão, eles pensaram: não tem como ter droga. Então o próprio subconsciente já sugeria: não adianta, não vai adiantar eu buscar, porque não tem, a cidade está isolada. Acredito que algo semelhante aconteceu nessa experiência transcendente do Márcio aí, de encontro com Jesus, com Deus, com a divindade, com algo que tocou o coração dele ali e que inunda esse córtex pré-frontal, que é racional no sentido de decisão, e ali é como se tivesse falado: agora não tem mais. Que maravilha. Como aconteceu nessa experiência lá. Essa é uma fé importante, né, Márcio? É crer que o Senhor já estava te libertando. Você já estava ali como cozinheiro em 6 meses. 6 meses já era cozinheiro. E é só Deus que faz isso, né? Sim. Que pela ciência dizem que não tem cura, né? O crack, que seja a cocaína. Sim. É só Deus que cura. Sim. Como o doutor estava dizendo, quando eu morava em São Paulo, dava tipo 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, eu podia estar onde estava. Já me dava ânsia de vômito. Eu tinha que correr pro hotel para usar droga. Eu já era dependente. Uhum. Você já estava ali realmente escravo, né? Escravo da droga. Sim. Sim, vamos lá. É até importante que o objetivo dessa entrevista é esclarecer as pessoas realmente. E no meu trabalho como médico psiquiatra, como terapeuta, eu vejo muitas pessoas usando de forma equivocada essa expressão: Deus que cura. Muitas vezes achando que não tem que fazer a própria parte. Muitas vezes achando que não tem que ir tomar o remédio quando tem uma depressão grave, quando tem síndrome de abstinência grave. Muitas vezes não buscando uma terapia, não buscando um grupo terapêutico. O tratamento da dependência química,
e eu trabalhei um bom tempo no CAPS Álcool e Drogas de Aparecida de Goiânia e conduzi grupos terapêuticos lá, é dos tratamentos das doenças mentais, que é considerado uma doença mental, que exige da gente profissional maior tolerância à frustração possível, porque as recaídas são 97%, a pessoa recai, e é uma luta às vezes da vida inteira. Esse ponto de cura, ele está muito relacionado a intervenções. E de todas as intervenções, considerando a medicamentosa, a religiosa puramente, de todas as que deram mais resultado foram, de fato, os grupos terapêuticos. Tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que você deve ter frequentado e deve conhecer, que, baseado em 12 passos, e um dos passos é o contato com Deus, mas todos os outros passos que vão fortalecer a psique da pessoa em cultivar hábitos saudáveis e o apoio do grupo são fundamentais para a pessoa sair daquilo ali. Com certeza. Inclusive, o Márcio não chegou nessa parte, mas eu me lembro, Márcio, que você contou a sua história aqui, que você se apegou com Deus, que você frequentava vigílias, uma atrás da outra, sempre com um grupo de jovens da sua igreja. Eu não perdia vigílias, dava sexta, sábado, eu estava em 1 ou 2 vigílias. Buscando a Deus, orando a noite toda. Amanhecia nas vigílias. Tinha oração no monte, você estava lá orando. O monte era todo dia. Todo dia a gente fazia propósito no monte. Então eu acredito que a gente tem que pegar Deus, que nem o doutor estava dizendo, a gente precisamos de ajuda, sozinho não conseguimos sair. Verdade. A pessoa fala, eu consigo sozinho, tal, não consegue. Precisamos ter ajuda. E é interessante como a pessoa, às vezes, doutor Dinhali, Márcio, eu conheço histórias que o camarada, ele virou pai. E aí veio um senso de responsabilidade tão grande que ele falou assim, eu não vou estragar a minha vida, a vida da minha família e dos meus filhos. Eu vou fazer algo a respeito. Sim. E uma pergunta para o Márcio. Teve momentos em que você sentiu vontade de usar? Deu aquela vontade de desistir de tudo? Como é que foi essa parte? Eu já tive vontade, mas pelo que eu passei, pela vida que eu tenho hoje, pelo que Deus me proporciona hoje, eu não vou voltar atrás, senão eu vou fazer que nem um cachorro, né? Vomitar e... Volta ao vômito. Exato. Hoje em dia a vontade não vem mais pra você. Não vem mais. Nenhuma, graças a Deus. Tem graças 12 a anos Deus. Já que eu tô 12 firme. Anos. E por graças quanto a tempo, Deus... se você consegue estimar aí quanto tempo ainda você sentiu vontade, você parou 12 anos atrás, por quanto tempo você sentiu ainda vontade de usar? Uns 5 anos. Uns 5 anos. Olha só, o processo da cura, né? É o processo da cura. Então veja bem que 5 anos de batalha ele teve. Sim. Por que é importante a gente ressaltar isso? Porque senão a pessoa muitas vezes vai fazer um juízo negativo de valor de um dependente químico, falando que é falta de Deus. Ah lá, ele não orou igual o Márcio orou e parou de usar. Sim, mas sim. 5 anos de batalha. É um processo de cura, né? Então, por que você não ora e não para de usar? Não é bem assim. Então, existiu um movimento de cura que ele fez durante 5 anos. E, por regra, e como psiquiatra eu falo, que a maioria das pessoas vão ter momentos em que vai ter vontade de usar no decorrer da vida. Sim. Por isso ele se mantém em tratamento durante 10. Você não está em tratamento? Até hoje. Você não frequenta grupo terapêutico? Isso. E, dicas de passagem, as pesquisas mostraram que o maior marcador de sucesso na abstinência, ou seja, de manter abstinente, ou seja, manter-se limpo, como na linguagem dos grupos terapêuticos, é o trabalho voluntário em grupos terapêuticos. Quando a pessoa trabalha voluntariamente, ajudando outras, é aonde ela fortalece o lobo pré-frontal, que é o tomador de decisões sábias. E faz muito sentido, porque você põe propósito na vida, né? Por que eu tô aqui? Né? Eu tô aqui porque de mim vai sair rios de águas vivas, como diz a palavra de Deus. Eu vou abençoar outros, eu vou trabalhar, né? E isso traz esse senso de propósito. Eu vou só contar a história de um cantor famoso, toca aqui na Vinha FM sempre, tem uma música dele, né? Todo Dia Até Morrer, que é o Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, ele é um cantor que ele mesmo conta, né? Foi um vocalista da maior banda de rock do Brasil, né? Que chamava Raimundos. E o Rodolfo, ele conta que ele conheceu Jesus e não conseguia parar de fumar a maconha dele. E começou a buscar Deus mesmo do jeito que ele estava. Ele cumpriu com a palavra de Deus. Vinde a mim, né? Todos vocês estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, você não vai primeiro se livrar do peso, depois vai vir. Não.
venha cansado e venha sobrecarregado. E aí Jesus diz, eu vos aliviarei, né? Aí Mateus 11. Então, quando a gente vê a história do Rodolfo, você entende. Ele um dia, né? Diz ele que na turnê da banda dele, eles carregavam drogas na mochila e na mala. E era assim, quantidades absurdas, né? Imagino, quem tem dinheiro e ainda é famoso, o camarada devia usar para morrer mesmo, para dar overdose. Eu sei que em certo dia ele já estava orando, já estava buscando a Deus, e ele chegou, Deus falou com ele, não, isso aqui não é paz para você. Você não pertence mais a isso aqui. Isso aqui é agora, você agora é filho de Deus. E o Rodolfo conta que ele olhou pro cigarro e falou assim, esse aqui vai ser meu último. E fumou o último cigarro e falou para Deus, não, agora acabou. Ligou para a esposa, né, ele mesmo contando a história. Falou para Alexandra, que é a esposa dele, parei de fumar. Ela falou, mas eu tô ouvindo sua voz, você acabou de fumar, rapaz. Tá dando para perceber no telefone. Ele falou, não, mas agora eu parei. E aí ele conta que a partir dali, Deus falava com ele e ele se apegou ao Senhor, deixou a banda, saiu fora do Raimundos e começou a buscar a Deus de uma maneira como ele nunca buscou e nunca mais foi escravo. Então é um testemunho poderoso, veja bem, né? Eles eram uma banda famosa. Muito. E ele largou a banda. Foi. Ele largou a banda pra sair daquele ambiente onde ele sabia que ele não ia conseguir. Exato. Estava no auge, então, né? No auge. Quem tá nessa busca pode ficar frequentando o bar, Márcio? Pode Não ficar é legal. frequentando, ficar perto de pessoas que usam? Então ele saiu dali, daquele... Ele mudou o ambiente, né? ele pagou um preço alto. Fala sobre isso, E Márcio. deixa eu falar uma coisa, a bebida é o caminho pra droga. Eu acredito nisso. Sim. Porque toda vez que eu bebia, eu usava droga. Tá, eu só vou beber uma cerveja, tá com um amigo, vamos dar uma charadinha, vamos fumar uma maconha. Sim. A bebida é o começo de tudo. Então eu acredito, beber eu tenho vontade de beber. Não bebo. Sim. Eu acredito aonde o diabo quer tocar na minha vida é na bebida. E eu olha, posso então explicar não bebo. isso aí do ponto de vista mental então, também. mas isso aí é poderoso também, porque é o seguinte, meu amigo, se isso me leva para errar, eu não vou fazer, né? Correto. Sim. Doutor Dinhali. É o seguinte, existe uma parte do cérebro que ela é mais primitiva, mais instintiva, que controla a alimentação, a sexualidade e controla os impulsos de sobrevivência e uma busca de prazer. E ela recompensa, acendendo como se fosse uma luzinha do prazer lá no cérebro, um circuito da recompensa. Quando a pessoa tem um estímulo prazeroso, por exemplo, faz um gol, ganha um dinheiro num jogo, ou come um alimento muito saboroso, principalmente com açúcares e com gordura, ou quando tem uma relação sexual, essa luzinha do prazer acende. E a droga, quando a pessoa usa, ela vai lá e acende essa luzinha do prazer 10 vezes mais do que acendia jogando bola e fazendo um gol. Sim. 10 vezes mais do que quando arrumava uma namorada. Então a pessoa vai deixando essas coisas de lado. E quando esse prazer fica ativado, ele diminui a ação do lobo pré-frontal que está relacionado com o controle do impulso e as decisões sábias. Então desliga. Então quando bebeu um pouquinho, já desligou a área do raciocínio lógico, da decisão sábia e ligou o instinto. E o instinto pede o quê? A outra droga que vai trazer mais prazer. Então, no tratamento da dependência química, a gente costuma dizer que não existe meia abstinência. Sim. Usar só um pouquinho, já era. Você usou um pouquinho, você desligou a parte que controla o impulso, ligou o instinto naquela direção, então por isso que tem essas invernadas, né? Esses usos que a pessoa passa vários dias usando sem conseguir parar. Por quê? Porque desligou a capacidade do raciocínio. Então não pode usar nem um pouquinho, porque se usou um pouquinho, vai desligar a parte do raciocínio. Olha, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu gostaria de fazer essa pergunta, porque eu acho que é uma curiosidade. Sim. Doutor Dinhali acabou de descrever o que eu sinto sobre bolo de chocolate. É ou não é verdade? O mecanismo que é um mecanismo de prazer. É o mesmo. Que é o quê? Não, eu vou comer só um pedacinho. E aí quando você vê, você fala, meu amigo, tá uma delícia, eu não dou conta de parar. E aí você quer comer o bolo inteiro, né? O mecanismo que inclusive a indústria de alimentos usa para vender mais. Vamos falar aqui de um chocolate, o Bis, né? Ele tomou um revés muito grande aí quando colocou um influencer, o Felipe Neto, para divulgar. Mas qual que é a grande propaganda dessa marca em específico? Você come um, você não dá conta de comer um só. Né? Então, na verdade, é a estratégia. Em outras palavras, entra de cabeça, come até não aguentar mais. Que é um problema também, porque, tudo bem, não é um estimulante tão forte como uma substância química, que é o que a gente está tratando aqui. Mas não deixa de ser um vício, né, doutor Dinhali? É um vício,
as compulsões, todas elas têm o mesmo mecanismo no cérebro. Então, a compulsão por alimentos, principalmente doces, a compulsão por álcool, a compulsão por jogos, hoje em dia está epidêmico. Essa do aplicativo, a compulsão, né, por like, né? Compulsão por like, a compulsão por rede social. Então, isso é verdade. A rede social, cada daqueles vídeos ultra curtos te trazem uma emoção muito grande. Todos eles são extremamente chamativos, extremamente, digamos assim, interessantes. Sim. E quanto mais interessante, mais curto, mais o cérebro tem um estímulo de prazer e quer o próximo, e o próximo, e o próximo. E é por isso que a pessoa abre o feed para olhar, na hora que ele vê já tem 30 minutos, 1 hora, 2 horas, no mesmo mecanismo, onde aquele banho de dopamina, que a gente chama de dopamina barata, assim como é o da droga, o alimento também dá esse estímulo. Então, o controle que tem que ser realizado é um processo constante de amadurecimento do coração da pessoa, da disposição da pessoa naquele motivo de não mexer mais, de não exagerar mais, por exemplo, do alimento. Não, essa explicação das compulsões foi realmente fez muito sentido. Então vamos fazer uma coisa, eu vou para um rápido intervalo e na volta, Dr. Dinhali, o Márcio, nós vamos falar sobre essa questão também da entrada, né? As portas de entrada, influência, amizade, curiosidade, e eu vou contar a história de um pastor, né? A gente fica sabendo essas histórias de casas de recuperação. Um pastor que ajudava numa casa de recuperação e por curiosidade resolveu experimentar. Olha que loucura. Meu Deus. Se tornou escravo e precisou de tratamento. Então, já na volta do intervalo, a gente conta essa história completa e também alerta você quanto a seus filhos, quanto a sua família. Estou aqui com o Dr. Dinhali, que é médico psiquiatra, e com o nosso querido Márcio Rodrigues, que é empresário e hoje está aqui com a sua história, que é notável. Já esteve conosco outras vezes falando sobre a sua libertação do mundo das drogas e como realmente ele tem permanecido, não somente limpo, mas realmente agora com uma vida renovada. Vou pedir ele para contar um pouquinho do que Deus fez na vida dele, como ele se tornou esse empresário de sucesso no ramo da tapeçaria, né? Eu conheci o Márcio vendendo rede. Olha pra você ver, o camarada tava me vendendo uma rede, o Dr. Dinhali. Aí ele falou pra mim, graças a Deus, eu tô liberto, o camarada feliz. Eu falei, bicho, eu quero conhecer esse cara. Camarada pra cima, preciso ouvir a história dele pra me ajudar com a minha. E me ajudou mesmo. Olha pra você ver, nunca tive dependência química, mas o testemunho dele me faz ter ainda mais coragem para enfrentar os desafios. Então eu penso que todos nós deveríamos ouvir e precisamos. Então, rápido intervalo, Mesa dos Notáveis já volta.
Estamos de volta com Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM. Tem pessoas que nos assistem no YouTube e tem aqueles que nos ouvem tanto na frequência 91,9 como também pelo aplicativo. Se você não sabe, a Vinha tem um aplicativo que você entra na App Store, na Play Store e você faz o download, podendo ouvir de qualquer lugar do mundo, bastando apenas conexão com a internet. Então, baixa o aplicativo, clica no botão participação do ouvinte, já vai ser direcionado para a nossa caixa de mensagens. Lá você manda e participa ao vivo do programa. Estou aqui com o Dr. Dinhali, nosso psiquiatra, estou aqui com o nosso amigo Márcio Rodrigues, que é empresário autônomo e hoje veio para compartilhar sua superação de mais de 12 anos, que ele não está mais no mundo das drogas e veio contar de novo essa história que ele já contou, que abençoou tantas vidas e vai te abençoar de novo, eu tenho certeza. O Márcio, eu conheci ele estava vendendo tapetes. Eu estava procurando ali uma rede e adivinha quem que eu encontrei? O vendedor de redes mais animado da cidade de Goiânia. Mais abençoado, né, Márcio? E eu me lembro muito bem dele, em poucos segundos, me contar que Deus tinha feito algo na vida dele. Me impressionou. E eu queria pedir, Márcio, para você rapidamente contar dessa parte, né? Que você foi liberto do mundo das drogas e começou a frequentar a igreja, não perdia uma. E aí você me contou o que ponto você chegou de vender tudo dentro de casa, que foi um fato na sua vida, né? Como que foi? Eu já estava afundado nas drogas, né? Comecei a vender os móveis da minha casa toda. E quando já não tinha mais móveis para vender, eu ranquei a minha pia de inox da cozinha para vender. Até a pia você deu um jeito de arrancar para vender. Foi. Eu lembro, eu vendi ela por R$15. Meu Deus. Eu já fiquei satisfeito. Eu comprei uma garrafinha de um calotinho e uma pedra de 10. Pra mim já estava maravilhoso. Olha aí pra você ver, chegou o nível de que o desespero para usar a substância era tão grande que o preço que fosse, você entregava só para conseguir fazer o uso. Isso é verdade. Eu vivi mais de um ano no escuro, com velas, porque eu não pagava energia, né? Cheguei ao fundo do poço, até que eu tive um amigo que me convidou para ir para casa de recuperação. Essa foi a minha libertação, assim, eu creio que foi Deus que usou ele. Com certeza, com certeza. E o que eu amo na história do Márcio é porque, assim, é uma história, ela nua e crua, tá lá, todo mundo tá vendo, é o que é. As pessoas às vezes querem florear o mundo das drogas, não é tão sério, mas depois dá certo. Isso é uma mentira, é preciso levar a sério esse assunto, não pode ter... Né, em outras palavras, você não pode ficar amaciando a história, é o que é, né, doutor Dinhali, para a pessoa entender que é coisa séria. Sim, e o Márcio só vendeu a pia da cozinha dele por R$15 para usar droga, porque o cérebro dele estava tampado, ele estava sequestrado pela síndrome da abstinência, que diminui a capacidade de determinação, de autodeterminação, de discernimento e de autodeterminação. E é isso que justifica uma internação involuntária que existe atualmente, porque a pessoa está ali tomada. Tem pessoas que eram super amorosas com os pais e sob o efeito da droga ou sob o efeito da abstinência da droga, vai lá e bate nos pais, vai lá, toma as coisas, pega as coisas dentro de casa, vai preso. Pessoas que eram de índole boas. Por quê? Porque a capacidade de determinação fica reduzida. Sim. Mas olha, tem uma coisa interessante de pontuar, é que se a pessoa tem a capacidade de discernimento reduzida por uma psicose, ou seja, por uma esquizofrenia, por um transtorno mental grave, comete um crime, ele tem uma culpa menor diante da justiça. Ele vai ter a pena atenuada ou até suspensa por conta de que ele estava ali dentro da crise do transtorno mental. Uhum. Porém, quando algo semelhante acontece sob o uso da bebida alcoólica ou da droga, não. A pessoa assumiu a responsabilidade na hora antes de usar, que depois de usar ele poderia cometer um crime. Então não tem atenuação e muitas vezes tem um agravante quando a pessoa entra na parte da criminalidade, como o Márcio mesmo relatou, né, que chegou a fazer furto, né, essas coisas assim, por conta de estar com a racionalidade tampada. E essa racionalidade tampada, ela permanece intensa durante uma semana, um mês, e até 6 meses depois de sem usar nenhuma droga, a pessoa ainda tem efeitos no cérebro que diminui a capacidade de discernimento. 6 meses? 6 meses sem usar,
Meu ele Deus. ainda tem interferência do último uso. Isso é loucura, é muito tempo. As internações são prolongadas de 8 meses a 1 ano. A desintoxicação, então, leva muito tempo. 6 meses. É muito tempo. É muito tempo. Porque assim, 6 meses sofrendo efeitos daquilo que foi utilizado. Efeitos de fissura, de desejo de usar, de um descontrole do impulso. Como se você tivesse com muita fome e você vê um prato de comida na sua frente. Olha, então é difícil conter o impulso. Eu vou até dizer isso aqui, eu sei que as pessoas amam, né, pegar qualquer problema de compulsão e empurrar na conta de quem foi, né, o compulsor, né, o compulsivo, quer dizer. Mas o drogado, ele é escravo do vício dele. Isso é um fato. Tudo bem que ele pode ter errado na porta de entrada, né? Existe a culpa, não podemos aqui ignorá-la. Mas, meu amigo, uma vez que ele está na patologia da dependência, é preciso agir como doença. É preciso tratar como doença e não como simplesmente falta de escolha. Porque tem pessoas, o doutor Dinhali e Márcio, que elas olham pro drogado e elas dizem assim, né? Isso aí é um vagabundo, se ele quisesse sair, ele saía. Não é assim. Não é fácil assim. Tem que fazer tratamento. Sim, o que acontece? Acredito que o maior investimento deve ser sempre na prevenção. Sim, claro. Por quê? As pesquisas mostram que quanto mais tarde acontece a experimentação da droga, menor é a chance dele se viciar. Porém, cada pessoa reage diferente. Por que algumas pessoas se viciam em álcool? Por que outras viciam em crack? Por que outra vicia em comida? Ou seja, está lá com 250 quilos e não consegue parar de comer. Por que outros viciam em jogos? Por quê? Cada um desses estímulos vai, em pessoas diferentes, dar uma intensidade de prazer diferente. A pessoa experimenta a bebida, até não tem aquela sensação de prazer tão grande, mas quando ele usa uma cocaína, ali ele se perde. Sim. Por quê? Porque ele tem uma suscetibilidade neurobioquímica a reagir com mais prazer. Outro é com maconha, outro é com comida, outro é com jogo, sexo. Então, a experimentação da droga faz com que a pessoa que ela ligue dentro do cérebro dela o mecanismo da doença que estava ali. E ninguém sabe se tem esse mecanismo dentro de si. A gente sabe que se você tem familiares consanguíneos com problema de dependência e compulsão, você tem uma chance maior de ter. Então, sim, não experimentar é a melhor solução. Fora que, para que você vai entrar num caminho que você está ouvindo aqui durante 1 hora que não vale a pena, né? Márcio, qual foi a sensação quando você percebeu que Deus tinha feito algo na sua vida? Minha vida mudou totalmente. A glória do Senhor, nossa, só alegria, né? Só agradecer ao Senhor. Como eu costumo dizer, Deus me tirou do lixo e me colocou no luxo. Sim. Hoje a minha vida é totalmente transformada. E eu quero até dizer uma coisa aqui, muitas vezes a gente faz trabalho na rua, e a gente quer pegar as pessoas para internar e ninguém quer internar. Por quê? As pessoas falam, como que eu vou largar meu trabalho, largar alguma coisa, tal. O que eu quero dizer para todos vocês? 9 meses não é nada, você vai reaprender a viver, a ter horário, tudo. E não se preocupe, quando você sair da casa de recuperação, Deus prepara tudo. Sim. No último mês que eu estava na casa de recuperação, o pastor Gidomar comprou uma máquina de fazer picolé, aí eu aprendi a fazer picolé e fui vender na rua. Primeiro dia eu vendi 14 picolé em Campinas. Fui orar, passei a noite orando. Daí diante, eu vendia 200 picolé todos os dias em Campinas. Que maravilha! Aí eu ganhava uma comissãozinha. Com um mês eu saí com 350, foi quando eu comecei meu negócio. Comprei saco de lixo e pano de chão. Com 6 meses vendendo jujuba e meus paninhos, eu comprei um Ford Ka. Foi o meu primeiro carro na vida. Que maravilha! Então tudo começou daí. Então eu falei, pra que eu vou voltar pra uma coisa que só me levou pro buraco? Pra que eu vou ficar numa vida dessa? Que é isso? Isso é uma história maravilhosa. Sim. Eu até acho que é bom você saber que, meu amigo, a vida tem os problemas. Para de ficar floreando, né? Eu amo quando a pessoa, ela sofre aquela acusação do diabo mesmo. Nossa, eu esperava de todo mundo, menos de mim. Não, querido, você já viveu o problema? Vamos partir para a solução, né? E o Márcio disse muito bem, às vezes você vai ficar 1 ano dentro da casa de recuperação, 1 ano para ter uma vida inteira abençoada. Como eu tô tendo. Não é, Márcio? Quero até fazer uma pergunta pro Márcio aqui. Como que era nas suas relações familiares? Porque o que a gente percebe? Que numa família que tem um dependente químico, existe uma família inteira
que com frequência está adoecida também. Então existe às vezes uma esposa, uma mãe, um pai que tentando ajudar acaba atrapalhando, acaba mantendo o uso, por incrível que pareça. Sim. E a gente chama isso de codependência. Como é que era para você as suas relações familiares? A minha relação foi a pior, porque eu aprontei muito, então eu afastei minha família toda de mim, minha mãe, meu pai, mas meus pais nunca desistiram de mim. Sim. E se eu tô hoje assim firme... Você se sentia revoltado com seus pais? Muito. Muito. Olha só. Culpava eles, mas a culpa toda era minha. Sim. E olha o que acontece. O dependente muitas vezes usa a droga para punir, para se vingar dos próprios pais, para se vingar dos familiares. Muitas vezes usa a droga para chamar a atenção. Olha lá. Às vezes tem um irmão mais velho ou um outro irmão que deu certo na vida, que está prosperando, que o pai e a mãe sempre vai lá e elogia, e ele já leva as críticas dos pais. Então, inconscientemente a pessoa peraí, né? Então agora eu vou dar trabalho para vocês. Então, para chamar atenção, para ter os pais perto, entende? Para ter a atenção dos pais, muitas vezes o adolescente usa droga. Então a gente sempre tem que envolver a família no tratamento. A esposa não pode, a família, os pais, não pode privar o dependente químico das consequências do que ele está fazendo. Ele tem que sofrer muitas vezes consequências para aprender. O tanto que Márcio sofreu pra caramba. E esse sofrimento trouxe para ele hoje a maior motivação que ele tem. Sim. O que ele falou? Por que eu vou voltar para aquela vida, para aquele sofrimento, né? Sim. Então, então a família que super protege, muitas vezes sustentando o vício, inclusive, não pressionando para ir trabalhar, para ir cuidar da vida, pegar às vezes jovem, né? Hoje em dia a gente nem fala mais de adolescente, mas hoje em dia a gente tem adolescente com 35 anos, entre aspas, dentro da casa dos pais. E os pais ali estão super protegendo, faz filho, não sustenta os filhos, avós pagando pensão. Então, às vezes a família tem que falar, vai, se vira, assume a sua responsabilidade. Cometeu o crime, vai preso, fica preso, né? Permite as consequências, né, doutor Dinhari? Está totalmente alienado, fazendo coisa que nunca faria. Peraí, vamos entrar com uma ordem judicial e internar ele compulsoriamente. E hoje em dia é totalmente... possível e indicado que se faça isso para proteger a própria pessoa. É interessante o que o doutor Dinhari está falando, porque é o seguinte, tudo bem, nós estamos falando de dependência química, mas tem alguns casos que a dependência emocional ela é tão grande que o filho nunca passou por frustração. Então tira uma nota ruim e os pais culpam o professor. Não, porque você não está ensinando direito o meu filho. Mas peraí, seu filho não estudou. O filho, por exemplo, é demitido e os pais querem processar a empresa, porque, meu Deus, a culpa é da empresa que não quis o meu filho é tão maravilhoso. Então, essa superproteção, ela vai produzir um jovem tão dependente emocionalmente que no dia que uma frustração encontrá-lo, e vai acontecer porque a vida é assim, ele vai ter um surto. E muito provavelmente vai cometer alguma loucura, né, doutor Dinhari? Porque não tem estrutura para suportar as pressões da vida. Deveria ter sido pressionado de maneira gradativa, porque a vida é assim, né? Primeira pressão que o filho sofre é ir para o primeiro dia de aula. Não, eu não quero, mas vai. Vai para a escola, vai conversar com quem você não conhece, vai ficar sem seu pai e sua mãe lá dentro. Só que aí ele não sofre essa pressão, é protegido até os 30. Quando a vida bater, infelizmente nós vamos ter alguém incapaz de viver. Doutor Dinhari? Tem um estudo que mostra que, estudando pessoas funcionais, né? Pessoas que funcionam bem na vida, que criou uma família, casou, tem filhos, cumpre um trabalho, tem um reconhecimento no seu trabalho, paga suas contas direitinho. E foi estudar essas pessoas. E o que foi um fator predominante de referência, que a grande maioria dessas pessoas que deram certo na vida foram crianças que tiveram responsabilidades a serem realizadas. Arrumavam a própria cama, tirava nota boas, sofria consequências se fizesse as coisas erradas, tinha tarefas para fazer, lavava vasilha, ajudou o pai a trabalhar na roça, ajudou na loja da família, ou seja, trouxe ali de si valor à coletividade na infância. Que maravilha. Isso levando a maiores
taxas de sucesso e realização pessoal lá na frente. Que maravilha, por isso que a igreja é um lugar tão importante. O Márcio disse que os irmãos da igreja foram cruciais na sua cura e permanência, né, Márcio? E até Tava hoje sempre com os irmãos. Isso. Até hoje. Afinal, o Márcio vai mandar um abraço pro grupo dele aí. Vai ter alguma oração no monte por agora? O Monte Serrinha foi fechado, né? Agora Foi mais complicado. É verdade. E a gente orava muito lá. Eu sei porque eu também já tive muito lá pra orar. Agora a gente vai muito no Serra das Areias, no Foguinho. Tem lá o do Mendanha, o pessoal ora Mendanha. também lá. Eu fui lá uma vez só. É. Mas os outros eu vou bastante. Agora eu vou dizer uma coisa. Isso aqui nós estamos falando tudo de oração, né? Os irmãos da... O Gessé até sorriu ali. Eu lembro de ver uma irmã, rapaz, que ela levou só um pandeiro. E louvando em cima do monte, né? Liga, liga, liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. E uma benção. E vai embora na vigília. Desemboca o vaso, Jesus. Isso aí tudo faz parte da comunidade. Isso. Pessoa se envolve com amigos que vão levá-lo para um lugar. É o que o Dr. Dinhalha acabou de dizer, né? A coletividade. As relações interpessoais, elas são muito importantes. Um outro fator também da pesquisa de Harvard sobre a felicidade é que as pessoas que tiveram mais longevidade, ou seja, viveram mais anos, as pessoas que tiveram no decorrer da vida. Esse estudo já está com 70 anos sendo realizados. Pegaram desde criança, observando a história de vida da pessoa, o que acontecia com a pessoa, e o que mostrou que os mais felizes, os que se davam uma nota de felicidade maior para si, que viviam mais, com mais saúde, mais tempo, foram aqueles que tiveram as suas relações interpessoais mais verdadeiras, mais íntegras. Eram pessoas que tinham com quem contar, eram pessoas que se dedicava ao bem-estar dessas pessoas e tinha alguém para apoiá-las nas suas atividades, no seu decorrer da vida. Então, as relações interpessoais são muito importantes para tudo na vida. Então, a gente ter com quem contar é aonde a gente encontra esse apoio, e que os grupos terapêuticos de combate à dependência química fazem muito bem, o que as igrejas fazem muito bem, o que as famílias deveriam fazer muito bem. A família, principalmente, ela tem que estar engajada. Eu trabalhei como diretor clínico 5 anos na casa de Eurípides, e lá a gente são 100 leitos de dependência química, 100 de transtorno, de hospital dia também, e lá a gente tinha dentro do tratamento dos internos, um dia que o tratamento era da família. É mesmo? A família tinha que vir no sábado à tarde para fazer um grupo terapêutico para ajudar no tratamento do filho. E muitas vezes não queria vir. Falava, o problema é meu filho. É ele que é isso, ele que é aquilo, eu não tenho problema nenhum. Mas quando chegava lá, entrava no grupo terapêutico, que ia falar como que se sucedia a relação, cheio de manipulações. O pai ou a mãe não usa droga, mas manipula pior que o filho que está usando droga. Julga, critica, ofende, pisa, não reconhece, não acolhe. Então, ali, no tratamento da família, a gente tinha um marcador nítido de maior sucesso do tratamento do paciente. Muito importante tudo isso, né? Sim. E assim, já caminhando até pro final do nosso programa, o programa hoje passou rápido o horário, eu sei que o Márcio, né, ele contou toda a história dele aqui, mas o que você fala, Márcio, para alguém que você tenta ajudar? Porque ele já me contou de histórias que hoje ele vê alguém nesse mundo e ele fala, não, vem cá que eu preciso te ajudar, porque eu estava aí. O que geralmente você costuma usar de argumentos para poder tentar ajudar essa pessoa que, assim como você um dia esteve dependente e cegado pela dependência, né? Eu tento alcançar o coração da pessoa contando o meu testemunho, né? E falando que tudo pode mudar, depende dele. Contar, uma casa de recuperação não é um bicho de 7 cabeças, é um lugar que você vai ser bem tratado, você vai ter uma cama limpa, um prato de comida como eu tive. Então, tudo vai mudar. Você vê as pessoas sujas, morando na rua, naquela dependência. É muito triste, meu coração chora. Eu rodo de Uber na madrugada, o centro de Goiânia está tomado de usuário de droga. E é tão ruim a gente não poder fazer nada. Muitas vezes a gente consegue levar uma pessoa para casa de recuperação, passa 2 dias, está de volta. A pessoa vai na empolgação, sabe? Sim. Isso é muito triste, é muito triste. Sim, é literalmente uma doença que precisa de atenção. Eu até penso, me lembro até de uma internação compulsória, né? Que aconteceu lá em São Paulo, em massa. Na época o prefeito era o João Dória. E ele tentou de tudo quanto é jeito acabar com a Cracolândia.
só que não conseguiu. E recentemente agora, né, tanto o governador Tarcísio envolvido como outros entes, né, da Prefeitura de São Paulo, prefeito, eles conseguiram eliminar o comércio. Porque tem alguém que financia toda essa dependência. Quem? Quem lucra. Quem lucra com o vício de alguém, ele tá pronto para poder manter a pessoa no vício. E eles descobriram que existia um esquema de aluguel, né? O esquema de aluguel daqueles mini apartamentos na região da Cracolândia, onde eles desvalorizavam uma região, porque um monte de drogados ali fazia a região perder o valor. As pessoas compravam apartamentos na região, o crime organizado comprava de maneira massiva e aí depois movia a Cracolândia para outro lugar. O apartamento valorizava outra vez e aí eles vendiam na alta. Então, é literalmente uma prática de dumping, né? Que eles descobriram. Interessante, nem sabia desse eliminaram a prática de dumping. Tem até um vídeo que o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, explica, e é impressionante como realmente quando você tira o lucro, tira a estratégia do traficante, né, e de quem manda o crime, você começa a libertar as pessoas que estão dependentes. Por que é tão difícil? Porque existe um sistema escravizando. No dia que a escravidão acaba, a pessoa ganha a chance de se libertar, né? E é realmente muito feliz quando você vê alguém como o Márcio, que um dia foi escravo e hoje pode dizer com alegria que Deus o libertou completamente. Doutor Dinhali, para essas famílias que nos ouvem agora, o que a gente pode dar de conselho de prevenção, principalmente para aquelas famílias que estão percebendo que o filho começou a usar vape, né? Cigarro, começou a envolver com bebida, e às vezes a família descobre coisas até que ela assusta. O quê? Você está frequentando esses lugares que são só para fumar narguilé, só para frequentar. Então, o que a gente pode dizer para esses pais? Que se instruam, que busque as informações que são necessárias para ajudar os filhos. Porque, como eu disse, eu não disse exatamente isso, mas só falei da questão familiar. Mas o que precisa ficar claro é que toda compulsão vem de algo que falta, vem de uma ausência, vem de um vazio, vem de um sentimento de busca de algo que está faltando. E essa falta geralmente acontece nas relações. Então, quando você começa a entender o funcionamento do dependente químico, o funcionamento da doença, quando você começa a entender como que você realiza um tratamento, você começa a a entender que você como pai, você como mãe, precisa tratar as suas próprias carências para conseguir ajudar o seu filho, a sua filha. Então, esse adoecimento vem como uma oportunidade, o adoecimento da dependência vem como uma oportunidade da família inteira se curar de padrões. E para isso, a gente tem muita informação, né? A gente tem na internet muita coisa ruim, mas, poxa, tem muita coisa boa. Se você souber pesquisar, dar uma googada, eu mesmo realizo um trabalho de divulgação da saúde mental, da libertação das pessoas através da libertação dos traumas. Existem muitas pessoas que trazem dentro de si esse vazio de traumas. Abandono, o pai abandonou quando era criança, foi embora, largou a mãe e ele quando criança lá, e naquele vazio ele vai lá e tenta preencher aquele vazio, a falta do pai, através do uso de uma droga ilícita, a falta da mãe, não se sentiu suficientemente amparado, e aí ele vai lá e usa a bebida alcoólica como se fosse para suprir esse vazio. É verdade. Então, quando a gente busca essas soluções, elas são sempre encontradas. Que maravilha. E com certeza quem encontra Deus e preenche a vida com a alegria de Jesus tem a solução, né, Márcio? Sempre. Buscar esse propósito que o doutor Dinhali acabou de descrever. E óbvio, o tratamento completo. Você busca o Senhor que vai te preencher e vai se apegar com quem quer te ajudar. Márcio, deixa uma mensagem para quem nesse momento está se sentindo acusado. A pessoa diz assim: eu sou o maior dos miseráveis, estou destruindo a minha família e destruindo a minha própria vida. Fala com ele agora no microfone aí e deixa esse recado que te libertou para que ele também possa ser liberto. Não desista nunca, não desista. Isso não é o fim. Procura ajuda, não tenha vergonha, vai atrás, que sozinho você não consegue.
não tenha vergonha de falar o que está acontecendo, porque muitas vezes você fica com vergonha e fica só para você. Então, abra o teu coração para os seus pais, parentes. Se você não quiser falar com seus pais, fala com amigos, mas procure ajuda. Existe uma vitória para você, com certeza, como existiu para mim. O mesmo Deus que me curou está disponível para todos. Basta você convidar Ele, vai dar tudo certo na sua vida. Amém, com muita certeza. Deixa eu agradecer a presença dos nossos notáveis. Realmente hoje foi um programa digno de compartilhar. Eu, enquanto conversava, pensei aqui em 3 pessoas para enviar. Pais, né? Que me procuraram dizendo que estão preocupados com o filho. Meu filho está usando vape, meu filho está fazendo isso. E aí eles colocam na cabeça, mas proibir não é o melhor caminho, porque se eu proíbo eu vou piorar as coisas. Então procure a ajuda completa. Envolva seu filho no lugar certo. E eu vou enviar esse vídeo. Eu sugiro, ouvinte, que você faça o mesmo. Aproveita todas as falas do Dr. Dinhali e a história que o Márcio compartilhou dele mesmo. Isso aqui é um tesouro. Vamos compartilhar para libertar mais pessoas. Quero agradecer ao Dr. Dinhali Untar, nosso médico psiquiatra, mentor e especialista em liberação de traumas e bloqueios emocionais. Ele que é o criador da autoliberação e de bloqueios familiares. Muito obrigado, Dr. Dinhali. Um forte abraço e até o próximo programa. Grato também. Contem sempre comigo. É uma honra estar aqui sempre. Passa o Instagram, Dr. Dinhali. O pessoal que quiser te seguir, continuar acompanhando. Sim. No Instagram eu trago exatamente esses caminhos de cura através da liberação de emoções negativas do passado. E é o @DrDin, @DRDHIN. @DRDHIN. Dr. Din. Dr. Din, DRDHIN. Meu Instagram. Grande Dr. Dinhali, muito obrigado, sempre brilhante aqui no Mesa dos Notáveis. E o meu amigo Márcio Rodrigues Silva. Primeiro eu quero te agradecer, Márcio, porque você sempre está disponível para vir aqui abençoar as pessoas. Não é qualquer um que tem coragem de colocar a própria história, né, como exemplo. Mas o que você fez aqui hoje, mais uma vez, abençoou milhares e por isso eu quero te agradecer. O Márcio, que é autônomo, é vendedor e eu vou pedir para você também deixar aqui o Instagram, caso alguém queira comprar tapete, né, rede. O Márcio é vendedor nato, você vai comprar da mão de um cara abençoado, que é o meu amigo Márcio Rodrigues. Obrigado, Márcio, de coração, que Deus continue te abençoando e que você continue sendo essa luz, abençoando a tantas pessoas como você fez hoje aqui. Um forte abraço. Amém. O meu Instagram é Márcio Rodrigues 8391. Pronto. @Márcio Rodrigues 8391 no Instagram. Pode pedir rede, tapete, tem de tudo. Cama, mesa e banho em geral. Que maravilha. Faça isso e você vai abençoar o Márcio e com certeza milhares de outros. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Manda um forte abraço em todos lá da igreja, né? O pessoal ainda tá fazendo muita vigília? Faz ainda, não para não. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E você continua sem perder as vigílias. É bom demais. É isso aí. Importante é estar participando. Que bom, ouvinte, que você estava aqui. Envie esse programa. O link já está disponível aqui no YouTube. Você só clica em compartilhar. Manda para quem mais precisa dessa orientação, tanto prevenção como libertação, caso a pessoa já esteja escrava. Não tem problema, a pessoa já é escrava, Deus tem a libertação para ela. A pessoa não é escrava, então conta para ela como é importante ela prevenir e contar para mais pessoas sobre esse assunto. Deus te abençoe, até o próximo programa. Tchau.